Fala galera, tá começando mais um podzão desta semana, sendo gravado na segunda-feira, dia 20 de junho. Final de semana muito movimentado. Antes da gente começar a falar do que aconteceu no final de semana, apresentar para vocês quem está comigo hoje. Aqui tem o Arlen Thiago, mais uma vez do Futebol Paraense. Arlen, mais uma vez, bem-vindo. Ficou aí 3 semanas, 2 semanas de folga, sabe Deus por quê, mas ficou de folga. Bem-vindo de volta. Fala, Júnior, tudo bom? Obrigado aí. E vamos lá, né? Falar aí desse final de semana bastante movimentado para o futebol paraense. Também com a gente, Andréia do Espírito Santo, jornalista, para bater esse papo com a gente. Andréia, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, né? E a gente tem muito que falar que esse final de semana foi desastroso pro futebol paraense. Então, vamos começar com a notícia do dia, da semana, né? Paulo Bonamigo não é mais técnico do Remo. Ontem, no domingo, o Remo acabou perdendo para o Altos por 2-1 no Bainão, um jogo que estava praticamente controlado pelo Remo, né? O Remo teve mais domínio de jogo no primeiro tempo, né? Conseguiu fazer 1-0, mas no segundo tempo o jogo foi outro. O Altos foi muito superior ao Remo, e aí em 3 minutos, ali dos 43 aos 47, 4 minutos do segundo tempo, o Altos fez 2 gols, virou o jogo, venceu a partida e demitiu o Paulo Bonamigo. O que vocês têm para falar sobre essa saída do Bonamigo do Remo? Rapaz, eu estava lá no estádio, né? E vi o clube do Remo no primeiro tempo sendo bastante objetivo. São 2 times, Remo no primeiro tempo e Remo no segundo tempo. Quando o Remo fez ali o primeiro gol, a torcida imaginara que, caraca, ia sair dali com uma vitória, um time que estava bastante coeso ali no primeiro tempo, tocando a bola, fazendo pressão em cima do Altos, né? E o segundo gol viria ainda no primeiro tempo. Era esse o clima que se esperava do jogo de ontem. Entretanto, a gente viu que na volta dos vestiários, aí o clube do Remo, na realidade, não voltou. Uma questão ali, eu penso que é inexplicável. Eu acho que não dá para entender um time que estava sendo bastante objetivo e no segundo tempo ele não consegue desenvolver essa mesma pegada. E ali já no final, né, com a vitória já em suas mãos, o Remo deixa escapar, pegando ali aquele golaço, diga-se de passagem, que o cara acertou ali o chute, né, empatando a partida, e já no finalzinho do segundo tempo, aquele gol de cabeça. E quem estava ali fazendo aquela articulação, Paulo Rangel, ele corre junto com o zagueiro. A emoção. Né? Segura a emoção. Aí o que acontece? E eu falei com ele ontem, né? Ele disse, não, naquele jogo ali, naquele lance ali, eu acertei com o zagueiro, ele ia correr junto comigo, né? Eu ia pegar o primeiro pau e ele ia o segundo. E foi isso justamente o que aconteceu. Ele acerta a cabeçada ali, deixando o Vinícius sem condições de defender. E o Altos consegue a virada e os 3 pontos, fazendo com que o técnico Bonamigo, né, viesse a ser demitido. E é ruim para a torcida, que marcou presença, fez ali a festa, acompanhou o time mesmo debaixo de uma chuva assim, forte, mas estava ali apoiando, cantando, incentivando, mas não foi suficiente para o Remo conseguir os 3 pontos. Eu acho que essa derrota pro Remo foi terrível, né? Tudo que o Remo não queria era voltar para casa depois de ter perdido, né, pro Volta Redonda, numa segunda-feira, ou seja, a semana... A vitória no domingo seria para começar a semana bem, de uma semana que encerrou muito mal, né? Na verdade, terminou bem. A gente depende do referencial. Tem gente que diz que a semana começa no domingo, mas para quem é do dia útil, então começa numa segunda. Então a gente pode resumir que foi uma semana péssima pro Remo. Sim. Perdeu lá em Volta Redonda, voltou para cá, perdeu em casa,
a torcida lotou. Teve a demissão do técnico, que, na minha opinião, foi uma demissão estranha. O mínimo que a gente espera é que o clube fizesse uma coletiva para anunciar a demissão, até porque a forma como foi feita essa demissão eu acho que não é justa. Diante de tantos motivos de gratidão, o clube sempre disse que era grato ao técnico Paulo Bonamigo e que esse era um dos motivos que eles não tiravam ele, sendo que a torcida já pedia a demissão de Paulo Bonamigo há mais de um mês, né? Há quase um mês, após várias derrotas, após várias situações que não foram confortáveis para o Remo. Mas eles mantinham o técnico. E aí ontem, do nada, quando perdeu, o presidente vai lá e comunica a demissão do técnico para a imprensa. Na verdade, a informação que a gente tem é que ele teria falado pelo rádio para o técnico. Falou pelo rádio. Falou pelo rádio, ó, você está demitido. E depois ele foi de cabine em cabine anunciar que o técnico estava demitido. E eu acredito que um time, quando a gente vê um time do tamanho do Remo, a gente não espera isso. A gente espera, tanto para o torcedor como para a imprensa, o certo é ter uma coletiva. Sim. Então, inclusive, isso foi um problema, porque as pessoas que não estavam lá, a imprensa que não estava lá, não conseguiu se comunicar depois. Entendeu? Perdeu, porque não teve uma coletiva, não teve conteúdo. E a nota que soltaram depois que o técnico saiu... Quase meia-noite a nota, né? Quase meia-noite e com 2 linhas. Sabe? Foi uma coisa triste. Realmente, o Paulo Bonamigo não estava correspondendo há muito tempo. E o que aconteceu ontem no jogo, inclusive a gente chegou até a comentar nos bastidores, né? Foi curioso, porque a forma como o Remo vem jogando... Por exemplo, o Remo fez o gol aos 12, 15 minutos. 11 minutos. 11 minutos. Fez o gol aos 11 minutos do primeiro tempo. E o time não recuou. Foi surpreendente de ver isso, porque geralmente eles estavam fazendo gol e estavam recuando. E dessa vez isso não aconteceu. Mas quando chegou no segundo tempo, o Altos conseguiu se reestruturar. O técnico fez uma mudança que foi muito importante, né? Que foi a entrada do... Dieguinho. Essa entrada foi crucial. Aí depois teve a entrada do Paulo Rangel no final. Então tudo isso foi acontecendo e o Remo estava apático. O Remo parecia apático, parecia aquele time que a gente realmente já sabia que cai de rendimento no segundo tempo, infelizmente. Situações, uma ou outra vez, consegue melhorar. Então, tudo contribuiu para que aquele resultado fosse péssimo. E foi um domingo horrível para todo mundo. Mas o que eu fiquei mais assim surpresa de ver foi o fato de que não teve uma coletiva para anunciar a saída do técnico, sabe? Eu acho que o Remo falava tanto em grandeza e... foi saída pelas portas do fundo. Foi uma atitude isolada de amadorismo, né? Que a gente fica surpreso para ver. E o time nem isolada, é isso, né? Mas isso é outra história. Mas aí foi... E a notícia, né? Essa é a notícia da semana. Agora o time tá atrás de outro técnico, que a gente não sabe. Ontem, aliás, no domingo, o Fábio Bento chegou a dizer que o clube não ia medir esforços, né? Não ia abrir o caixa para trazer um técnico que corresponda. Mas aí... eu já deixo para o Júnior, que o Júnior tem outra informação, né, Júnior? Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria também falar sobre essa questão do anúncio de ontem, né? Pegou todo mundo de surpresa, mas assim, ontem após o jogo, eu até conversando com uma pessoa de dentro do Remo, eu questionei sobre isso, né? Se a decisão ela tinha acontecido durante o jogo ou se foi algo que já vinha sendo trazido da semana. E a pessoa me respondeu que a decisão ela foi tomada durante a semana, que o Bonamigo seria dispensado no domingo. Aí eu perguntei, mas se ganha o jogo contra o Altos, o Bonamigo ia sair assim mesmo? Essa pessoa me respondeu, fatalmente sairia. A gente já estava decidido que ia trocar um treinador. Então, assim, o que eu contesto não é a saída do Bonamigo. Uhum. A gente vem falando já há um bom tempo aqui que o Bonamigo já, eu pelo menos na minha visão, o Bonamigo já tinha perdido o elenco, não sabia mais o que fazer para tirar esses jogadores, mas eu contesto muito a maneira como foi anunciada. Ontem, quando o Fábio Bentes ele anunciou a saída do Bonamigo, ele anunciou dizendo que o time perdeu para o Altos por causa do Bonamigo, porque o Bonamigo escalou errado, porque o Bonamigo mexeu errado e porque o Bonamigo demorava para mexer no time. Tá, pode ter perdido pelo Bonamigo, tudo bem. Agora, se o Bonamigo escala errado, se ele mexe errado, é porque são as opções que foram dadas para ele. Correto. E quem contratou? Isso, é a diretoria do Remo. Entendeu? Eu acho que... Então é muito fácil você chegar e culpar o treinador por utilizar tais jogadores, por fazer tais opções durante os jogos, sendo que esse é o elenco que
você, enquanto diretoria, montou e deu para o treinador trabalhar. Sim. E é uma coisa que às vezes fica muito no segredo. Na verdade, a gente não tem essas informações. Tipo, por exemplo, uma situação dessa. Por que o Bonamigo? Ah, porque a gente tem gratidão. Mas será que é só gratidão que eles têm ao Bonamigo? Ou é porque o mercado não dispõe, Tinha essa entendeu? questão no mercado Não, também. não dispõe de técnico. Agora a gente está vendo, né? O Júnior, vocês podem conferir aí no portal Roma, né? Roma News, que o Júnior foi atrás de vários técnicos, tem uma matéria sobre isso, o Júnior fez essa matéria, e fala justamente sobre essa questão de disponibilidade. Aí o Fábio Bentes falou que não iria medir esforços para trazer, mas a tua fonte já disse outra coisa, não foi? Pois é, o Fábio disse ontem, como a Andrea lembrou, que o Remiria estava disposto a abrir o caixa para ter esse novo treinador. E hoje pela manhã eu fui conversar com a minha fonte sobre alguns nomes, né? Olha, fulano de tal, ciclano. Não, esquece. Técnico de Série B, tem mercado na Série B, a gente não vai fazer esse movimento agora. A gente vai procurar alguém que está mais próximo de uma série C. Então já vai de contra o discurso do Fábio Bentes. Até porque ontem. o Remo já trouxe um jogador, né, que vai sair caro para eles. O amigo do teu amigo, né? Meu parceiro, Leandro Carvalho. Que vai sair tá caro chegando. para ele, né? Vai sair, é um investimento alto que o Remo está fazendo aí. E não contava com essa situação, né? Esse embrulho agora, sim, né? Essa semana logo, planejava-se uma vitória para ter uma semana mais tranquila para buscar, como o Júnior falou, né? Era certa a demissão do Bonamigo, mas ia buscar essa vitória essa semana para ter Na verdade, o Remo queria vencer para poder continuar, porque corre o risco de sair né, sair do G8 nessa segunda-feira, né? Que ainda tem mais um jogo. Tem mais 2 jogos. 2 jogos, então isso pode acontecer. E aí, por exemplo, ontem o time ganhando no primeiro tempo estava em 5º lugar. Aí depois, com a derrota, voltou para o 8º, né? Sim. E isso preocupa, porque é um time que realmente tem que brigar para subir, é um time que acabou de cair, deu uma alegria imensa para o seu torcedor, né, quando conseguiu subir, num período tão difícil para todo mundo. Era o futebol que estava salvando todo mundo, e aí veio a ter essa queda, né? Ninguém queria. Eu queria estar cobrindo o Remo jogando esse ano contra Vasco, Cruzeiro, fazendo uma Série B, jogando né, contra o Grêmio. É bom para todo mundo quando a gente tem um time lá na Série B. É outra história, é outra vibe, né? A gente queria estar fazendo isso. E aí, ver essa situação. Contratou o Bonamigo, numa esperança. Começou, mas desde o campeonato a gente já sentia, do paraense, né? Já estava meio assim, confusa a situação. Que o time não ia caminhar e tá caminhando aos trancos e barrancos, mas não consegue engrenar na Série C. Dos nomes que eu conversei hoje pela manhã, bora lá. O Mozart Santos, que é o ex-técnico do CSA, confirmou que não foi procurado. Ele confirmou e o empresário dele também confirmou que não teve procura do Remo. Eduardo Batista está no Juventude. É um sonho da torcida ter o Eduardo de volta, mas ele disse que neste momento ele não foi procurado. Luizinho Lopes iniciou a Série C com confiança, hoje está sem clube. Disse que formalmente não foi procurado pelo Fábio Bentes. Intermediários entraram em contato com ele para saber da situação, se ele tinha interesse ou não, mas que oficialmente não chegou nada do clube para ele, Luizinho. Brigatti está no América de Natal, está empregado e não teve contato também. O Pintado me respondeu ainda há pouco, falou que não teve contato com ninguém do Remo. E agora há pouco saiu a informação do pessoal do portal Goal Brasil, que o Pintado está acertando com o Novo Horizontino para disputar a Série B. Então aí já pode ser riscado dessa lista de possíveis nomes do Remo. Hélio dos Anjos está na Ponte Preta, também confirmou pelo filho dele, o Guilherme dos Anjos, que é auxiliar dele, confirmou que não foram procurados, que estão bem na Ponte. E o Geninho também não foi procurado. Outros 2 nomes que eu tentei o contato e consegui foi com o Igor Magalhães, ex-técnico do Vila Nova na Série B, está desempregado. O Igor também falou que não foi procurado pelo Remo. E o Alan Al, que saiu no final de semana do Novo Horizontino, disse que para ele não chegou nada. Talvez tenha chegado algo para o empresário dele. Não conseguisse fazer esse contato ainda. Mas o Alan disse que não está sabendo de nada e que se chegar algo,
ele precisa olhar primeiramente como está o Remo hoje, qual é a condição financeira, como está a disputa, como está o elenco, para poder tomar uma decisão se aceitaria ou não comandar o Remo. Ou seja, a dança das cadeiras, O né? mercado Vem... está fechado. Tá fechadíssimo, né? É complicado no meio do campeonato assim, você encontrar um técnico dentro dos requisitos, né, que o clube do Remo precisa, né? É difícil, né? Mas espero que dê certo aí essa semana, anunciem um nome aí de peso para que possa trazer aí uma esperança pro torcedor azulino e alavancar, né? Aí nessa tabela aí no G8. Quem sabe não ter esse nome antes da viagem, né? Que vai jogar agora contra... Segunda-feira lá em Florianópolis contra o Figueirense. E olha só, jogar contra um time Pedreira, do hein? Sul, né? É sempre pedreira. E o Remo, que volta aos treinos somente amanhã, terça-feira de tarde, vai ser recebido pelo Netão, que é auxiliar técnico permanente do clube. Remo, que, como a Andrea lembrou mais cedo, é o 8º colocado com 16 pontos. Hoje tem mais 2 jogos para fechar a rodada. 6 da noite tem Floresta e Volta Redonda, lá no Ceará. E 8 da noite tem Ipiranga e ABC, lá no estádio Colosso da Lagoa, lá em Erechim. Se o Ipiranga ganhar, vai para 19, joga o Remo para fora da zona de classificação. Se o ABC ganhar, o Paysandu cai uma posição, vem para terceiro colocado, o ABC passa para segundo colocado. Paysandu, que no final de semana deixou a desejar, acabou perdendo para a equipe da Aparecidense. O jogo caminhava para um 0-0, no último lance deixaram o Felipe Menezes sozinho, ele fez de cabeça e a Aparecidense ganhou o Paysandu. Como vocês olharam essa derrota do Paysandu lá em Goiânia? Eu penso que foi semelhante à do Remo, né? O primeiro tempo o Paysandu conseguiu administrar a partida, mas no segundo tempo parece que os times paraenses caem de rendimento, né? Isso daí é um fator aí que está sendo determinante nas partidas, né? Nos jogos tanto dentro de casa como fora, né? E sai ali no prejuízo, porque você estava ali no final do segundo tempo, né? Você estava com empate, 1 ponto já sendo garantido, e essa falta de atenção, né? Essa falta aí de cuidado ali, fez com que o Paysandu fosse derrotado, né? Então eu penso que é um prejuízo, né? Tanto para ambos aí os times, né? Que você tá com um resultado nas mãos, um resultado bom, favorável, e ali talvez pelo cansaço, pela exaustão muscular ou falta de atenção, né, o adversário que adentra ali a grande área e sofre ali um gol de cabeça. Então eu penso que isso daí deve ser trabalhado, né? Esses últimos minutos aí tem que manter sempre a concentração, né? E melhorar essa questão física aí, que às vezes no segundo tempo os times paraenses caem de rendimento, né, André? Eu acho que o Paysandu mostrou mostrou no sábado toda a fragilidade, né, que tem na sua defesa. E já não é de hoje que a gente sabe, é um time que faz gols, né, fez muitos gols aqui na Série C, mas que sempre está sofrendo com esse problema da defesa, a falta de atenção. No jogo passado, que foi que foi em casa, né, aqui em Belém, ele saiu atrás, numa Cruzu lotada. No segundo tempo, conseguiu recuperar. E também estava muito desfalcado, né? Não tinha Leandro Silva, que acabou não jogando. Acho que o Genilson. Fez falta o Genilson. Fez falta, né? O Genilson. Não tinha o Danley. Que no jogo em casa, eles tentaram começar com o Danley como titular, mas não deu muito certo, né? O Danley, eu acho que, por enquanto, ele é a opção mesmo para entrar. Carta coringa ali no segundo tempo, tem que ser aquele jogador que realmente tu olha pro banco, tu vê assim... Não. A gente precisa de um cara que lute pelo prato de comida agora no segundo Isso mesmo. tempo. Que ele isso, né? Ele tem uma garra no segundo... E ele entra no 12, entendeu? Entra na disposição. Ele entra no pique. Parece que ele tá... O jogo tempo tá preso. Parece que ele tá preso ali e solta no segundo... Aí
bicho. Parece até que foi pra mostrar, olha, gente, é o seguinte, vocês estão vendo? Vocês estão vendo como ele não serve pra começar a partida? Não é que ele é bom, mas só que ele precisa cuidar da parte física dele, né? Ele tem vários esses problemas, essa questão física atrapalha muito. Agora que ele parece estar voltando também de lesão, porque ele ficou de fora não só por causa do cartão, né? Ele foi expulso, mas também porque ele sofreu uma lesão. Então, ele com certeza é opção pro segundo tempo. Mas, infelizmente, o Pipico, que é uma pessoa que é um jogador que todo mundo esperava alguma coisa. Criou-se, né? Grande expectativa. E não tá. De ouro. Correto. Ele não tá correspondendo, né? Às vezes fica um pouco sumido na partida. Nesse caso, o Toscano é o titular mesmo. Não tem como fazer substituição, não. Agora o Paysandu faz 3 jogos em Belém, em sequência. Pega o Brasil de Pelotas, na Curuzu, atravessa Almirante para pegar o Remo no Clássico e depois tem o Confiança na Curuzu. O que dá para projetar? O que vocês projetam para essa sequência do Paysandu em Belém? O Paysandu tem que aproveitar, né? Vai 3 jogos em Belém, na capital. Assim, tá numa situação boa, né? A gente não pode dizer também que tá complicado, porque na realidade a gente tem uma perspectiva que Remo e Paysandu tem que disputar a liderança da Série C, né? Mas só que, devido às circunstâncias dos times, eles não conseguem isso. A gente vê o Mirassol liderando ali. Cara, quem é Mirassol perto de Remo e Paysandu? Né? Mas, infelizmente, a real situação dos dois times não é tão favorável. Mas, assim, eu vejo que o Paysandu ele tem que aproveitar isso, né? O Márcio Fernandes trabalhar bem essas 3 semanas, são 3 semanas de preparação, que não vai ter desgaste com viagens, né? E fazer a gordura, né? E garantir praticamente aí 9 pontos, pode ser 9 pontos ou 6, né? Tem tudo para ser um período aí de bonança para a torcida bicolor. Vou garantir todos esses pontos, né? Os próximos jogos em casa serão muito importantes. Claro que tem um Repar. Repar é outra competição, é outra história. Esquece Série C, esquece qualquer coisa. É história, é puro suco histórico. Então, é um jogo que vale tudo. É como se fosse um campeonato, tá valendo um título ali nesse encontro, né? Tu pode perder todos os jogos do ano, mas se tu ganhar o Repar... Não, se o técnico chegar na semana do Repar... É por isso também que eu acho que o Paysandu tem vários jogadores que estão pendurados, né? Então vai jogar contra o Brasil de Pelotas com essa situação, mas eu vejo que tem que garantir os 3 pontos em casa, independente disso. E para isso tem que ter o time que tá acostumado a jogar. Se vai ter jogador de volta, então tem que colocar todos esses jogadores, tem que botar o time, porque tem que conseguir os 3 pontos, que esse jogo contra o Remo, que vai ser ainda no Baenão, é um jogo à parte. Sabe? É um jogo à parte. Essa questão de cartão, o Brenner foi esperto ontem. Ele tomou o 3º amarelo no banco, ele saiu com dor na posterior da coxa direita, foi pro banco, tomou o amarelo, tá suspenso, não viaja para Florianópolis. Fica aqui cuidando. Vai ter 2 semanas para tratar da lesão e voltar bem no Repar. Correto. Que, inclusive, eu soube de uma informação que o Leandro Carvalho está se preparando justamente para isso. Vai se preparar para o Repar. O Alex vai saber melhor do que a gente. E tem a situação do Náutico não liberar ainda o Leandro, né? Assim, porque o Leandro ele estava por empréstimo para o Náutico. Então, para ele chegar no Remo, o Náutico tem que pegar a documentação, mandar para o Ceará dar baixa e mandar para o Remo poder entrar na CBF para regularizar o Leandro. Então tá toda essa situação aí. Deve estrear no Repar, o jogo que ele quer jogar, né? Sim, fazer a alegria da sua mãe, né? Dona Ângela. Enquanto isso, o Paysandu terá todas essas semanas aí para poder se preparar, né? Sim, são 3 semanas, praticamente um mês, né? Em casa ali, se preparando. Então tem que organizar bem aí a casa E eu acho que o importante de tudo isso é a gente falar que não é ser líder ou não ser líder. É você estar entre os 8. Correto. Entre os 8 colocados que vão te levar para o quadrangular. Correto. A gente torce para que Remo e Paysandu fiquem em grupos diferentes, né? Para que os 2 possam subir. Correto. Agora, se eles caírem no mesmo grupo, é rezar para ver como vai ser. Eu digo, entendeu? Complementando o que tu falaste, estar no G8 e se preparar para o mata-mata, né? Então, é um período que tu tens aí. E eu acho que a vantagem desse ano é que eles estão enfrentando todos os clubes. Era isso que eu ia tocar nesse né? assunto.
Eles estão enfrentando todos os clubes, então não tem desculpa. Ah, porque eu não conheço os meus adversários do grupo X. Tu conhece. Então tu vai saber com quem tu vai jogar. O que pode Correto. acontecer no caminho é mudar o técnico. Sim, Colocar algumas peças, mas mesmo assim tu já vai saber quem é quem. sim. Não é verdade? Tu já chega conhecendo todo mundo. Não tem mais essa desculpa do ano passado, né? Do ano retrasado. É. Que, eu vou pegar time lá do grupo B, lá da região sul, não conheço. Vou ter que conhecer em cima da hora o time deles. Não, agora não. Todo mundo sabe como todo mundo joga. Então, é uma facilidade a mais para a segunda fase. Né? Vamos chegar numa Série D aqui, porque teve clássico no final de semana e o Castanhal passou-lhe o trem em cima da Tuna. 3-0 fora os ameaços. É verdade. Olha só, a Tuna, ela pode-se dizer que já se despedindo aí do campeonato, né? Vai cumprir tabela agora com os próximos jogos. Bom pessoal que transmite lá, pela estádio. O Castanhal fez um jogo ali, o Robson conseguiu, né? A gente viu ali, né? Como é o modelo de jogo do Robson diante do Castanhal, né? Eu lembro ali o gol ali, o terceiro do Fazendinha, né? Ali aquela linha de passes na frente da grande área e ele faz um golaço. Então, eu penso que o time do Castanhal ele tá numa evolução bastante produtiva e tem totais condições, né, de garantir ali o acesso, né? Eu penso que vai ser difícil, né, a segunda fase, mas eles têm condições. Eu acredito, eu estou torcendo para que isso aconteça, né? E a Tuna se organizar, planejar o ano que vem, porque está garantido na Série D, né? E fazer um trabalho ali a médio e longo prazo para ter uma boa performance, né, na Série D, né? Que é importante, como a gente falou aqui. É importante Remo e Paysandu estarem bem, né? Galgando competições acima, e isso vai abrindo espaço, vai trazendo também os times, né, daqui do estado a conquistarem também Série C, Série D, enfim, é isso. Castanhal terceiro com 15 pontos no grupo A2 e a Tuna lanterna com apenas 5 pontos. Próxima rodada no sábado, dia 25, Castanhal pega o 4 de julho, 3h30 da tarde no Modelão, e a Tuna no domingo, 4 da tarde, vai até o Albertão, lá no Piauí, enfrentar o Fluminense. Por hoje, eu acho que a gente só tem que destacar que vai lá. Futebol feminino, né? Futebol Porque feminino, o Remo o Remo foi, mas a Smack tá eliminado. viva. Pois é, não. O Remo foi eliminado, perdeu, né, pro Ipiranga do Amapá, na Série A3, e agora a Smack tá viva, mas eu acho que a Smack é difícil conseguir passar. Eu vou já te passar A situação dela ela continua lá na 16ª, né? Esperando a triste, internet né? me ajudar. Porque a Smack, né, ela teve um time bastante competitivo ano passado, conseguindo esse acesso, né? E eu penso que deveria ter mantido ali as atletas e só consolidar todo um trabalho que foi feito, né? Você vai aprimorando. Só que aí algumas atletas saíram, comissão técnica também. Então, você tentar organizar isso dentro de uma competição torna-se mais difícil você permanecer ali naquele nível de trabalho que estava sendo desenvolvido, né? A Smack segue na zona de rebaixamento. Sim, É difícil, dificilmente vai conseguir mudar. 8 pontos. Tu que é bom de conta. Opa, Tem. Tem 6 pontos em disputa. Cruzeiro tem 13 fora da zona. Dá pra Smack chegar com 8? eu acho difícil. Vendo a situação, né, do time... 8 com 6, 14. É possível. Mas aí o Não. Cruzeiro não pode vencer os Não, próximos pode jogos. vencer. É só não pode em vencer agosto. e a Smack tem que vencer todos. E a Mas- Smack vai enfrentar o Palmeiras e o Corinthians. Pois Corinthians, oh, meu Deus. tricampeão, Jogão, né, da Libertadores. cara. É o cara que... Só jogando. É o time que tem a tríplice coroa. É. E o Palmeiras também, né? A Duas Smack ficou com potências. Já entendeu? era. Volta pra 2. Mas tá bom, gente. Pelo menos vai estar disputando a 2, pode se reestruturar. Infelizmente não deu pro Remo no futebol feminino, mas isso é a prova de que falta investimento, Correto. né? E assim, as atletas que estão no Remo hoje eram da Smack no passado que conseguiram o acesso, né? Mas é assim mesmo, né? Os times aqui femininos também têm que trabalhar, têm que se organizar e planejar para conseguir aí coisas melhores. É isso, tá certo?
Tá certo. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta a agradecer ao Arlen, que veio com a camisa do time dele, que ele é reserva, porque eu já vi nos stories que ele só faz stories do time. Ele não joga, mas ele veio com a camisa. Ele faz hoje. Olha só, ele faz só a comunicação, né? Isso, É o na social realidade, media. Eu sou o social media lá do time. Eu jogo, entendeu? Não é que eu seja reserva. Qual é o teu porque time todos mesmo? São titulares. É o Cojade, entendeu? Na realidade, todos são titulares. Não existe reserva lá. Todos são Ele titulares. joga quando falta 1 minuto para acabar o jogo, se o time estiver ganhando. Aí ele entra só para tocar na bola e suar. Olha só, na realidade, devido aos 3 jogos da Tuna, não pude comparecer. Mas aí o time se classificou, né, sem a minha presença. Agora vamos à segunda fase do campeonato da OAB e eu vou jogar, entendeu? Imagina agora vai ser potência. É isso, valeu Arlen, valeu Andréia. Valeu, gente. Obrigada pelo convite. Até semana que vem Falou. com as novidades do futebol paraense, já quem sabe com um Remo de técnico novo.